A Bíblia diz que quem come carne não pode ser batizado na Igreja de Cristo? Comer carne deve ser feito uma prova de comunhão para ser membro da igreja? Assista o nosso vídeo até o final e saiba todas as respostas. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo e, se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Povo de Deus, graça e paz. Hoje nós vamos dialogar sobre esse assunto aí com base nessa pergunta, né? Carne como prova de comunhão? Bem, talvez para alguns é algo novo, outros já conhecem o assunto, mas deixa eu explicar um pouquinho antes aí. É que existem alguns movimentos dissidentes, separatistas, que eles colocam como ponto doutrinário a questão do comer carne. Ou seja, eu estou falando da carne limpa, certo? A carne limpa, conforme... Porque a Bíblia classifica lá em Levítico 11, né? As carnes imundas e as carnes limpas. Mas eles colocam tudo em pé de igualdade. Tanto as carnes limpas como as imundas. E eles excluem da igreja uma pessoa que come carne ou nem batizam. Na realidade eles nem batizam, né? Mas se batizar uma pessoa que não come carne e depois a pessoa passa a comer carne, repito, eu estou falando da carne limpa, eles excluem a pessoa. Aí você pode perguntar, mas pastor Benildo, mesmo que seja um peixe, sim, mesmo peixe eles excluem. Mas Jesus não multiplicou os peixes, mas eles colocam tantas desculpas para isso, sem base nenhuma. Ou seja, eles não têm base nem bíblica, nem base em lugar nenhum, porque a base tem que ser bíblica, né? Eu ia mencionar assim, nem nos escritos de Ellen White, porque alguns querem se apegar aos escritos de Ellen White, mas nem nos escritos de Ellen White eles têm base. Mas é certo que a base tem que ser bíblica. A doutrina tem que ser com base bíblica. E aí o que eles fazem? Eles colocam esse ponto como um ponto doutrinário. E isso é muito sério, colocar a carne como prova de comunhão. Por que é sério? Repito, porque toda a doutrina você tem que embasar biblicamente. Você não pode dizer, não, porque eu acho que deve ser assim, porque a minha igreja acha que deve ser assim, e coloca aí forma uma doutrina. Não é assim que se forma a doutrina. Bem, deixa eu analisar com vocês um texto que está em Deuteronômio capítulo 13, verso 32, diz assim: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, nós não podemos nem aumentar, nem diminuir o que está na palavra de Deus. O grande dilema desses movimentos dissidentes e separatistas é que eles acrescentam coisas. Eles acrescentam doutrinas antibíblicas. Esse é o ponto. Eles acrescentam doutrinas antibíblicas. Aí tem esse outro texto aqui, em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, que diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Veja, nem aumentar e nem diminuir. Nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir o que está na palavra de Deus. Repito, e esse é o grande problema dos movimentos dissidentes e separatistas. Eu já mencionei que até o peixe limpo, que a Bíblia classifica como limpo, eles colocam como ponto doutrinário. E eles excluem da igreja uma pessoa que come peixe. Aí quando a gente fala, não, mas Jesus deu peixe para os discípulos, multiplicou os peixes. Não, aí eles colocam tantas desculpas ali, não, que é sem nenhuma base. Mas vamos lá. Ellen White, ela recebeu a visão da reforma de saúde em 1863. Observe bem. Ellen White, apesar de ter recebido a visão da reforma de saúde, ali em 1863, ela nunca colocou isso como ponto doutrinário. Ela nunca disse que isso deveria ser uma doutrina, uma prova de comunhão na igreja.
Isso é importante ser ressaltado aqui. Muito importante isso. Olha, em 1881 ela escreveu o seguinte, está no manuscrito 5 de 1881. A questão acerca se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas, mostrando os males das coisas que são censuráveis. Os que apanham estas coisas e as impõem aos outros não sabem qual a obra que estão realizando. A palavra de Deus deu prova para seu povo. A observância da santa lei de Deus, o sábado é uma prova, um sinal entre Deus e seu povo através de todas as suas gerações para sempre. É interessante aqui o paralelo que a profeta faz da questão de alimentação, como manteiga, carne ou queijo, com relação à lei de Deus. Ela diz, olha, isso aqui não é prova. Manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentado como prova, ou seja, como uma doutrina. Agora, a santa lei de Deus, o sábado, sim. É interessante isso. Mas os movimentos separatistas e dissidentes, eles colocam como ponto doutrinário. Agora, em 1910, tem vários textos, eu só coloquei esses 2 textos aqui, mas existem vários textos com relação a esse assunto, ela dizendo que carne não é ponto doutrinário, não é prova de comunhão, não deve se fazer um teste. No manuscrito 71 de 1910, ela diz assim, bem, há muitos anos que não provo carne ou manteiga, agora não coloco isto como uma prova sobre nenhum de vocês. Então veja, a profeta nunca colocou isso como ponto doutrinário, mas os movimentos dissidentes querem se aproveitar de alguns textos de Ellen White para dizer, não, aqui tem que ser uma doutrina, mas sem embasamento, quando a própria Ellen White diz que não era para fazer prova de comunhão. Isso em 1881, e repito, tem vários textos, eu estou colocando só 2 aqui, esse de 1881 e o de 1910. Bem, quem é que coloca a carne como prova de comunhão? Quem coloca a carne como prova de comunhão está acrescentando a palavra de Deus. Então está colocando doutrinas além da palavra de Deus. Isso não é correto. Isso não é certo fazer. Se Deus não colocou como ponto doutrinário, por que a pessoa vai colocar? Por que o movimento vai colocar? E aí, alguém poderia perguntar, quais os movimentos dissidentes que colocam a carne como prova de comunhão? Bem, tem vários, mas a gente conhece alguns. A SMI, a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Movimento de Reforma, a Igreja do Movimento de Reforma, que são duas ramificações que brigaram, têm as mesmas doutrinas, mas se dividiram. Tem o movimento do Advento também, que surgiu já do movimento de Reforma, e tem o movimento naturistas. Então, esses 2 surgiram do movimento de Reforma. Então, esses 4 movimentos, eles colocam como ponto doutrinário essa questão da carne. E isso não está correto, porque é uma doutrina que não tem embasamento bíblico. Bem, você diz assim, mas não deve ser ensinado? Sim, claro, é reforma de saúde, mas não colocar como doutrina. Não excluir ninguém da igreja porque come carne. Não deixar de batizar uma pessoa porque a gente está falando da carne limpa, hein? É bom sempre ressaltar isso. Então não existe embasamento para isso. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, dê a paz, dê a graça. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Pode deixar o seu like. Se quiser fazer um comentário, pode comentar, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.